Olá amigos, estamos a 25 de Abril e supostamente hoje é o dia da liberdade e o dia da democracia. Vamos descobrir se efetivamente nós vivemos em liberdade, se nós vivemos em democracia, porque segundo reza a história e segundo os manuais dizem que democracia, o poder reside no povo, e eu pergunto-vos quando foi a última vez que vocês decidiram o que é que seja mesmo sobre os destinos do nosso país. Chamo já a atenção de que neste momento nós não temos soberania nenhuma, pois estamos subjugados às vontades de Van der Leyen e do Sr. Costa. Eles estão onde estão sem terem ido a votos, portanto não há melhor definição de democracia do que uma instituição externa ao nosso país, que na Constituição é soberano, eles decidirem sobre todos nós e nunca nos perguntarem nada, e eles decidem unilateralmente em nome de todos nós, sem irem a votos, sem serem responsabilizados pelo que decidem. Por exemplo, nós em 86 entramos na CEE. Porquê é que não houve um referendo? Claro que as TV lixos começaram logo a dizer que toda a gente queria, que era o melhor para o país. Bem, conversas à parte, que é assim, coisas destas tem que se perguntar ao povo se efetivamente a gente vive em democracia. Uma decisão destas, em que vai mudar um país durante gerações e provavelmente décadas, e não digo séculos, porque esta porcaria, da forma que está a ir, vai rebentar, obrigatoriamente tinha que ir a referendo. Ninguém nos deixou ir a referendo. E estamos a falar de 86. Claro que passado estes anos todos a gente viu o lixo e as ideias que ali estavam, que era precisamente para nos subjugar e não para legislar a nosso favor. Aliás, qual é o interesse de Bruxelas de legislar a nosso favor quando eles nem sequer sabem onde é que é Portugal, digamos assim, nem nos interessam o que é o nosso sofrimento, nem nada. Isto não é deles, portanto, para eles, desde que haja aqui bons negócios, é isso que eles atualmente estão a fazer. Sim, a Europa do Trichet, Jacques Chirac, de toda essa gente do início, Helmut Kohl, não tem nada a ver com esta Europa atual. Portanto, primeira coisa, assim, que democracia é esta onde são os senhores lá de fora, que nós não votamos neles, que decidem sobre o que se passa aqui dentro? Outra questão. Tratado, aliás, Ato Único Europeu. Portanto, quando decidiu criar aqui um mercado único europeu. Venderam-nos isso como sendo a melhor coisa do mundo, é muito bom, é muito bom. Ainda hoje dizem que é a melhor coisa do mundo. Não se pode discutir. E também não vamos a referendo. Isto é que quer dizer, reparem o seguinte, estas coisas que eles nos dizem, que é tão bom, passam-nos outro estado de estupidez, através do pensamento único. E não nos deixam ir a referendo porque já está mais do que decidido. Se a gente votou neles nas eleições, já está mais do que decidido. Portanto, isto é mesmo para... Ouçam, isto não é democracia. Isto não é democracia. Outra, logo a seguir, Acordo Schengen. Vejam só. Na altura eu lembro que muita gente apontou o dedo e disse, pá, atenção às fronteiras. Isto vai dar asneira. Não, isto, assim, há uma fronteira externa onde ninguém entra e nós aqui internamente, como somos todos irmãos, como já não estamos em guerra há muito tempo, vamos juntar todos muito bem, portanto isto é assim, é como se fosse várias casas na mesma rua, portanto não precisam de portões. Foi assim que nos venderam a história. Bem, hoje em dia, quer dizer, nem chega nem às fronteiras exteriores, não é? Outra, Maastricht. Portanto, a criação da moeda única. Porquê que nós não fomos também convidados a um referendo a dizer se queríamos uma moeda única? Não é? Isto não é democracia, meus amigos, não é democracia. Reparem, só aqui em 3 tratados já foi a nossa soberania, já foi o nosso comércio, já foram as nossas fronteiras e agora aqui a moeda. Desculpem, 4. Ouçam, isto é os países. O país precisa de fronteiras, precisa de moeda, precisa de um espaço geográfico devidamente bem definido e nada disto foi a referendo. Mais ainda, tipo Tratado de Amsterdão, portanto, reforço dos direitos dos cidadãos e cooperação de justiça e segurança. Eu cada vez vejo menos justiça e segurança zero. Eu passo-se meses em que eu não vejo um polícia na rua.
E os que veem são todos para multar. Portanto, também não foi referendo. Isto também não foi referendo. Tratado de Nice. Reforma das instituições para preparar o alargamento em novos países. Mas nós temos que aceitar novos países porquê? Sem ir a referendo. É que a questão é essa. A questão é que fazem estas coisas. Tomam estas decisões, em nome de todos nós. Decisões que vão marcar toda uma zona, vão marcar países, vão marcar populações, vão marcar culturas. E não nos perguntam. E depois dizem que isto é democracia. Isto é democracia. Quando enchem as televisões cheias de pensamento único e não admitem o contraditório. Todos estes tratados, todas estas decisões tinham que estar nas televisões, nos jornais, debates diários de um lado e do outro. E depois um referendo no final. Não. Os referendos aqui é para porcarias que não interessa nada de esquerda radical e o rei que os parta. Outro. Tratado de Lisboa. Tornar mais eficiente a democracia. Esta promete. O que é que isso significa? O que é que significa? Ouçam. Vão fazer um tratado onde a gente vai aderir, onde dizem tornar a União Europeia mais eficiente e a democracia mais eficiente. Mas não nos chamam a nós para referendo. O que é que isto significa? Não é? Mas continuando, mas vamos sair da Europa e vamos falar mesmo de Portugal, da nossa fantástica democracia. Alguém vos perguntou, vocês foram consultados, se aceitavam dar 426 milhões para LGBTs? Alguém vos perguntou se vocês queriam dar 500 milhões para ajudas a Angola? Alguém vos perguntou se vocês queriam dar mais 500 milhões para ajudas a Moçambique? Alguém vos perguntou se vocês queriam dar 30 milhões para um museu em África? Alguém vos perguntou se vocês queriam salvar os bancos mafiosamente falidos que nos arruinaram a todos? Não é? Isto é democracia, é verdade. Isto é democracia, não tenho que perguntar. Não é? Comecem a questionar tudo. Comecem a questionar tudo. Isto não é democracia, meus amigos. O facto de a gente poder aqui falar umas coisinhas na neta e na televisão, sem termos grandes problemas. Aliás, grandes problemas. Já me estava a esquecer. Então agora, durante o Covid, nós não éramos bloqueados diariamente. Bastava-se falar de Covid ou de vacinas, um gajo já estava bloqueado. Mas que democracia é esta? O dia liberdade de expressão tem que ser... Não tem. A nossa Constituição dá-nos o direito de a gente dizer tudo e mais alguma coisa. De ofender, sim senhor, dá-nos o direito de ofender. Quem se sentir ofendido, mete-nos um processo em cima. Mas nós temos o direito de ofender. Temos de dizer tudo o que a gente... Não foi o que aconteceu. Não é? Porque não vivemos em democracia. Porque se a gente vivesse em democracia, o Tribunal Constitucional era o primeiro a dizer assim, vocês não podem fazer isso. Quando nos fecharam em casa... Fecharam. Eu não, mas muita gente, quando ficou fechada em casa durante o Covid, não podiam fazer isso. Aquilo foi feito administrativamente e não podem. Aquilo, para ser bem feito, tinha de ser feito através de Constituição. Porque nos estavam a suprimir direitos fundamentais. Direitos fundamentais não nos podem ser suprimidos nunca. E estes gajos suprimem os direitos fundamentais e dizem que vivemos em democracia. Não vivemos em democracia. Meus amigos, comprem uma Constituição para aquilo que custa 7 euros, é uma coisinha fininha, e vocês vão ver o quanto estão a ser roubados. Vocês vão ver o quanto estão a ser manipulados. Ouçam, nós não vivemos em democracia. E digo-vos mais. Eu, há uns anos atrás, com uns amigos, tentámos deixar o bichinho, a semente. Lá está, quem somos nós, mas há gente competente para isso. Mas queríamos deixar o bichinho, a semente, de se trazer a democracia direta para Portugal. Nós fomos ameaçados. Nós fomos ameaçados pelo sistema. Portanto, que democracia é esta? Vocês vejam, nós queremos trazer democracia direta e somos ameaçados pelo sistema que anda com os cravos e falam da liberdade, falam da democracia. Isto é tudo muito bonito. Bem, isto é a liberdade e a democracia deles. Porque quando a gente diz assim, então olha, saiam daí e deixem o povo ir para aí fazer aquilo que vocês estão a fazer em forma rotativa para não serem sempre os mesmos e não se instalarem aí interesses e não se
cimentarem ao sistema. Não, aí não. Porque o sistema necessita destes idiotas úteis, que somos todos nós, em que abanamos a cabeça e que aceitamos tudo aquilo que eles dizem. Não, meus amigos, nós não vivemos em democracia. Longe disso. E desafio-vos, mais uma vez, comecem a pedir referendos, comecem a falar em democracia direta, vocês vão ver a resposta que eles vos dão. Eu quero-vos fazer uma pergunta. Quem é que decidiu, ou quem autorizou, esta invasão de homens à idade militar, de culturas que nada tem a ver com a nossa, aos milhões? Quem é que decidiu? Houve algum partido político, eu já não falo diretamente, mas houve algum partido político em que foi a votos com isto nos programas, a dizer assim, vocês agora nos próximos anos vão ser invadidos por homem e idade militar de culturas que nada têm a ver com a vossa, e se vocês abrirem a boca, vocês ainda são apelidados de xenófobos, de racistas, do que é que seja. Não é? Isto é democracia, atenção. Isto é democracia. Eles decidirem por nós e descaracterizarem completamente a nossa cultura, põe-nos em risco. As nossas mulheres estão verdadeiramente em risco hoje, amanhã e no futuro, enquanto esta gente cá estiver, porque não se querem integrar. E não se querem integrar, ouça, não é por mais nada a não ser o seguinte, é questões culturais. As culturas deles não se querem integrar. Momentos de confusão e medo em pleno coração de Lisboa, numa noite de sexta-feira que podia ter terminado de forma muito pior. 2 pessoas ficaram feridas numa tentativa de assalto no Largo de São Domingos, no Rossio, um dos suspeitos e a própria vítima, com outro suspeito em fuga. A vítima seria trabalhador de uma obra. Estava a voltar para casa quando foi abordado por 2 homens que o tentaram assaltar sob ameaça de faca. Resistiu, pegou numa pedra para se defender e foi atacado pelos 2 homens, um deles com um capacete. Um dos suspeitos terá fugido para o metro, o outro, ainda com a faca, continuou a atacar a vítima, até ser parado pela população que o conseguiu manter no local até as autoridades chegarem. E tanto não se quer integrar, que isto são gente que vieram de antigas colónias e não nos quiseram lá. Não nos quiseram lá porque a nossa cultura nada tinha a ver com as deles, mais nada. Foi só por causa disso que eles não nos quiseram lá. E agora vêm para cá e estão-se a impor, e nós temos aí uns bastardos, para não chamar nomes, que estão-se a virar contra nós e a dizer que eles têm razão e nós é que temos que baixar a cabeça. E isto é democracia. Ouçam, isto é democracia. Mas que democracia é esta? Mas quem é que votou nisto? Não é? Quem é que votou que aceitava que as nossas reformas daqui a uns anos fossem pagas a 40%, 35% daquilo que nós ganhamos hoje para poder dar dinheiro a eles? E a segurança social que paga de quanto? A diferença do rapaz para a menina é 1000 euros a mais. Quem é que te deu autorização de dividir um sistema nacional de saúde que já não funciona sem imigrantes com mais 2, 3 milhões de imigrantes? Quem é que te deu autorização? Ai, é direitos humanos. Mas direitos humanos o raio que os parta. Não é? Mas que democracia é esta? Mas quem é que decidiu? Não é? Quem é que decidiu? Mas que democracia é esta, meus amigos? Isto é tudo uma aldrabice. Isto está para aqui negócios. E enquanto estes negócios existirem, eles passam-nos por cima e calam-nos. E ainda dizem que, olha, vocês vão ser felizes, não vão ter nada, vão ser felizes. Meus amigos, façam perguntas. They already have a QR code generated in the phone. They can't come forward. A Europa foi vendida, os seus muros derrubados, a história já esquecida, os valores desprezados. Isto já não é Europa. Isto não é o Ocidente. O que era foi embora. E hoje tudo é diferente. De cidadãos estrangeiros, alegadamente argelinos e marroquinos, que se concentram à porta deste supermercado. Têm facas nos bolsos, roubam carteiras, fios de ouro e telemóveis, sob ameaça,
e já fizeram vários assaltos armados. As raízes estão perdidas, os heróis viraram pó, traduziram nossas vidas num futuro sem farol. Isto já não é Europa, isto não é o Ocidente. O que era foi embora e hoje tudo é diferente. Pelas ruas só silêncio de uma força que morreu. O que resta é o vazio de um sonho que era meu. لا 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 لا